Pessoal, boa tarde. Eu sou o Carlos Guri. Eu vou fazer aqui a abertura do evento, tá? Na sequência, o Leandro Souza, da Westcom, vai fazer a apresentação, tá? E no final a gente deixa um tempinho para fazer uma interação com o público e para o encerramento. Então, vamos começar aqui a minha parte. Bom, a ISA, ela é uma entidade, não é centenária ainda, mas vamos chegar lá. Fundada em 1945, nos Estados Unidos, e ela atua principalmente nas áreas de normatização, treinamentos, né, a parte de capacitação, certificação de profissionais, eventos como esse, né, apresentações técnicas, conferências, publicações. A nossa principal publicação é a Intec, né, que passou a ser somente digital recentemente. Então, atualmente, no mundo todo, ela conta com mais de 40 mil membros e mais de 160 sessões, tá? Aqui no Brasil, como que a gente está estruturado? A gente faz parte do Distrito Brasil, né, o Distrito F. A seção São Paulo, ela é a mais antiga aqui da América do Sul, com mais de 30 anos. E nós temos uma abrangência de Grande São Paulo, ABC e Baixada Santista. Num passado não muito distante, nós chegamos a realizar eventos lá em Mauá, na própria Baixada Santista, tá? Com a questão da pandemia, a gente, de certa forma, teve que rever a nossa execução de eventos presenciais. Esse ano a gente retomou, então imagino que nos próximos eventos, aí, a partir do ano que vem, a gente consiga voltar a organizar eventos presenciais na Grande São Paulo, como também nos outros polos que a gente atende, tá? Então, que nem eu já comentei, a maioria dos eventos antes da pandemia eram presenciais. Depois a gente aprendeu, né, de certa forma, a realizar eventos virtuais, e hoje a gente tem tanto virtuais quanto presenciais. E o nosso foco sempre é compartilhar conteúdo técnico relevante para a comunidade. Além disso, um outro braço muito importante para nós é a parte de treinamentos. Mais para frente eu vou comentar um pouquinho, mas temos treinamentos tanto presenciais quanto à distância, tá? E reforçando, a gente sempre busca levar conteúdo de qualidade e de relevância para a nossa comunidade. O biênio 2022-2023, ele tem como presidente o Carlos Paiola, eu sou atualmente o tesoureiro, e o Batoni é o nosso secretário, né? Esses são os três cargos que fazem parte do estatuto, são mandatórios, mas além dessas três pessoas, a gente tem outras pessoas que nos apoiam como diretores, né? A Ana Cristina, a Mônica, o Marcelo, os Ricardos, o Lucas e o Cláudio Garcia. Todos aqui dentro da sessão, né? Não só na ISA, como na ISA São Paulo, como em todas as sessões, somos todos voluntários, tá? E além dessa diretoria voluntária, nós temos também a Thaís, que nos ajuda aqui organizando toda a parte da sessão no dia a dia. O biênio 2024-2025 também já foi eleito. A partir do ano que vem eu vou assumir a presidência da Seção São Paulo por 2 anos. O Paiola passa a ser o tesoureiro. Temos algumas mudanças. O Ricardo Afonso passa a ser o secretário, tá? Então, a gente teve uma mudança de pessoas aqui nas funções. E aqui fica também um recado, até um pedido para vocês, tá? Somos todos voluntários. Então, havendo interesse e disponibilidade, a gente está muito aberto e disposto a ter novas pessoas aqui. Por exemplo, o Eric, que também trabalha na Westcom, né, de onde o Leandro trabalha, recentemente ele se juntou e tem nos apoiado bastante nas discussões dentro da Seção São Paulo, tá? Aqui mostrando alguns dos eventos. Então, eu diria que ultimamente, assim, a gente conseguiu criar alguns eventos que são bem conhecidos. Os principais são o Simpósio de Saneamento na Sabesp, que a gente realizou mais uma vez esse ano. E um que a gente, depois da pandemia, ainda não retomou foram os eventos dentro da Enel, né? Mais focado para o público de parte elétrica. Mas esses eventos a gente tem uma certa constância na realização, tá? Então, saneamento foi o que a gente realizou novamente esse ano. E também virtuais, a gente tem feito bastante eventos virtuais, tá? Então aqui foram alguns deles realizados esse ano. Eu acho que o último, inclusive, acho que foi o de Open Automation, agora eu não me recordo, mas foram muitos eventos virtuais aí que a gente tem realizado. Treinamentos eu comentei tanto presencial quanto à distância, tá? Mas treinamentos relacionados a normas, aplicações em redes, gerenciamento de projetos,
A parte de instrumentação, medição de vazão, nível, temperatura, né? Coisas bem importantes dentro da nossa área. Parte de sintonia de malhas, diversos cursos aqui, tanto presenciais quanto à distância. Ser membro da ISA, né? Quais são o que levaria a pessoa a fazer parte dessa sociedade, né? Então, são diversos os motivos, tá? Um dos principais é esse que a gente está aqui agora, numa discussão com um especialista para tocar em um tema relevante para a área. Isso é um dos principais, né? Networking e troca de conhecimentos, mas além desse, existem outros mais. Então, toda a parte, uma vez como sendo um membro, você tem acesso a descontos ao treinamento, aos principais treinamentos, tanto da Seção São Paulo como da ISA.org, né, global. E muitas vezes o desconto que você tem em fazer um treinamento da ISA é muito maior, por exemplo, do que o custo anual para ser sócio, tá? Então, aqui fica uma dica aí, mas a membresia ela tem retorno muito rapidamente. Acesso a eventos como esse aqui de webinar, participação de divisões técnicas, existem uma série de divisões dentro da ISA, tá? Eu, particularmente, faço parte da de instrumentação e da de papel e celulose, mas existem outras, saneamento, IoT. Então, você, como membro, pode participar dessas divisões e, com isso, ter acesso a pessoas, a conteúdos, tá? Participar de eventos também com desconto. Participar dos nossos eventos presenciais da ISA São Paulo também sem custo adicional. Quem não é sócio sempre tem um custo associado. E reforço, muitas vezes o custo já justificaria você se tornar membro. Acesso online às normas da ISA, né, que são referência global na nossa área de automação e instrumentação. Novamente, desconto na parte de publicações. Há acesso à Intec e acesso a plataformas digitais como a Transactions e a ISA Connect. Fazendo um paralelo bem a grosso modo, a ISA Connect seria como se fosse um LinkedIn ou um Facebook, uma rede social, só que ela é exclusiva a membros. Então, só os membros que têm um usuário e senha que são membros da ISA Global, eles podem fazer acesso ao ISA Connect. E dentro da ISA Connect, você consegue trocar informações, acessar pessoas que são da ISA ao redor de todo o globo, tá? Então, é bem interessante. Um pouco dos eventos de 2023, nós já tivemos alguns eventos, tá? Então, a gente tem mantido uma certa frequência e constância na realização de eventos. A maioria deles foi virtual, tá? Mas tivemos presencial, tá? Tivemos o da Sabesp, que eu comentei, que foi um evento bem positivo, mais de 300 pessoas participando durante o simpósio, então foi bem interessante. E o mais recente a gente fez semana passada, se eu não me engano, terça-feira, nós fizemos um evento dentro da Poli, lá da USP, né? Nós, como Seção São Paulo, a gente está trabalhando junto à Poli para retomar a sessão estudantil, tá? Então, a gente fez uma palestra dentro da Poli, principalmente para os alunos, para trazer a importância da ISA na capacitação dos profissionais. E, nesse caso, a gente trouxe uma pessoa, o Oswaldo Bernardo, lá da Promon, então ele também falou, e nessa ocasião, o professor Cláudio Garcia, eu e o Carlos Paiola, a gente também deu um depoimento da importância da ISA para nós, tá? Hoje nós chegamos aqui em setembro no evento que é um encontro com especialista, tá? É um evento em que só uma pessoa vai comentar sobre um tema. No caso, é a Westcom, tá? O Leandro, representando o Westcom, vai falar das redes privadas 4G para coleta de dados e monitoramento de ativos, tá? Então, esse é o evento de hoje. E nós temos mais 2 eventos programados ainda ao longo do ano, até fechar o ano, eventos técnicos, né? Um seria não tem ainda um nome bonito, mas não chega a ser um simpósio, mas a gente vai fazer um evento presencial sobre segurança cibernética. Deve acontecer lá no auditório Mário Covas, na Poli, né, na USP, dia 8 de novembro. Deve ser das 2 às 7 horas. A gente está começando a divulgação agora, mas já é o evento confirmado. E o último evento técnico seria de tecnologias habilitadoras para IoT, tá? Esse também final de novembro. E para fechar o ano, a gente tem a nossa confraternização já tradicional para os sócios, né, da sessão, programada inicialmente para 6 de dezembro. Tá? Então, eu já comentei o tema, né, de redes 4G. Quem vai falar hoje é o Leandro, tá? O Leandro, ele é gerente de produtos na Westcom. Ele é técnico em mecatrônica e engenheiro eletricista com mais de 15 anos de experiência na área de automação industrial, tá?
trabalha na Westcon. A Westcon também é um parceiro da ISA de longa data, tá? É um dos patrocinadores da sessão. E é uma das empresas que mais nos apoia com conteúdos e palestras aqui no dia a dia, tá? Falando um pouquinho da apresentação do Leandro, das boas práticas, né? Por favor, a questão de câmera e microfone, por questões de não interromper o apresentador, tá? E aqui eu deixo para vocês os contatos da ISA, e-mail, o nosso portal e as páginas das mídias sociais, tá? Para fazer algum tipo de contato, precisar de alguma informação, a gente está à disposição de vocês, tá bom? E passo a palavra para o Leandro. Leandro, agora o palco é todo seu. Legal, Carlos. Obrigado. Vou compartilhar minha tela aqui já para a gente iniciar. Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos, né? Agradeço em nome da Westcon aí pela oportunidade também concedida pela ISA para nós podermos falar desse tema aí, como o Carlos já mencionou inicialmente, né? E vocês veem na tela aí, que são as redes LTE privativas, que nós entendemos que é um tema bastante importante e relevante no momento, né? Agradeço também aí a participação de todos que estão presentes. Só me apresentando rapidamente, eu sei que o Carlos já comentou algumas coisas, né? Mas me chamo Leandro, né? Como o Carlos comentou. Hoje sou gerente de produtos na Westcon, já trabalho na Westcon há mais de 15 anos, né? Hoje trabalho no departamento comercial, né? Mas dentro dessa minha história aí na Westcon já trabalhei também dentro do departamento de engenharia e suportando muitos clientes aí na implantação mesmo de sistemas industriais, né? Sistemas de comunicação e assim por diante, né? Para quem não conhece a Westcon, fazendo uma brevíssima introdução, né? A Westcon é uma empresa que já está no mercado há quase 30 anos, né? Então a Westcon completa 30 anos agora em 2024, ou seja, no próximo ano, né? É uma empresa bastante especializada em redes industriais, né? Em conectividade. Então a Westcon é uma empresa nacional, né? Nós ficamos em São Paulo, capital, né? E nós temos aí, dentro do nosso portfólio, uma série de soluções e produtos que permitem justamente a implantação de sistemas no chão de fábrica que dependem de algum tipo de comunicação ou conectividade. Eu posso dizer hoje que isso é bastante recorrente, né? E quando a gente fala de conectividade, a gente fala muitas vezes da conectividade horizontal, né? A conectividade entre dispositivos no chão de fábrica, e cada vez mais a gente fala dessa conectividade vertical, digamos assim, né? Dessa verticalização dos dados. E aí, quando a gente fala disso, a gente começa a falar sobre esses vários pilares que sustentam a indústria, esse conceito da indústria 4.0, né? E a gente começa a falar de IoT e outros, né? Então, a Westcon também tem justamente soluções de conectividade que permitem essa verticalização dos dados, digamos, essa conectividade vertical, a integração, digamos assim, desse mundo do chão de fábrica, do mundo de OT, né? Com o mundo de IT, com ambiente corporativo, nuvem e assim por diante. E é claro, quando a gente fala de conectividade, né? É extremamente importante falar de segurança cibernética também, né? E esse é um dos pontos que a Westcon tem atuado bastante fortemente, né? Até porque esse é um dos pilares também da indústria 4.0, né? Então a Westcon se especializou bastante nesse tema nos últimos anos, né? Nós temos aí dentro do nosso portfólio de produtos também muitas soluções de software para monitoramento de sistemas no chão de fábrica, hardwares para fazer proteções de sistemas de automação, pensando em segurança cibernética, né? Além mesmo da nossa especialização em redes, que nos capacita, digamos, a realmente oferecer serviços de consultoria para implantação de redes industriais, serviços de certificação e análise de rede, né? Nós temos um laboratório de redes industriais, como vocês veem aqui, né? Que nós utilizamos justamente para ministrar treinamentos sobre tecnologias de comunicação, né? Da mesma maneira que nós temos esse laboratório de redes industriais que vocês veem nessa foto à esquerda, nós temos um laboratório de automação também, né? Vou rodar esse vídeo aqui de pouquíssimos segundos, breve, só para vocês conhecerem um pouquinho desse nosso laboratório de automação que nós utilizamos também para ministrar treinamentos de automação. Então, a gente tem aí uma série de equipamentos
controladores, versores de frequências, drivers, etc., né, que são utilizados para automatização de processo. E nós temos esse laboratório de automação também, né, porque a Westcon, além de ser uma empresa especializada em redes industriais, é uma empresa especializada em automação propriamente dita, né, e a Westcon é um parceiro Schneider Electric, como vocês veem aí, né, um parceiro certificado da Schneider Electric e atua como um distribuidor de automação dessa empresa, então, ok? Bom, feita essa introdução, então, gostaria de iniciar, de fato, aqui a nossa apresentação para a gente falar um pouquinho desse tema, né, das redes LTE privadas. E por que a gente fala isso, né? Por que a gente entende que é importante falar desse tipo de tecnologia? A gente vive já há algum tempo nessa era da indústria 4.0, né? E nessa era da indústria 4.0, a gente vive essa necessidade de digitalizar cada vez mais os processos, né? Digitalizar e informatizar os processos, ou seja, a gente precisa cada vez mais de informações e dados, né? Para que a gente tenha a visibilidade, né? Do que acontece dentro do meu processo, na minha máquina, para que eu possa começar a entender, né? Através da transparência, o porquê determinados comportamentos na minha linha produtiva, na minha máquina se apresentam. Em seguida, eu posso até mesmo, né, e através de plataformas dedicadas para isso, prever determinados tipos de anomalias, de funções e etc. Para lá na frente, aí sim, né, utilizando talvez conceitos aí como da inteligência artificial, etc., você começar a ter respostas autônomas para essas disfunções, anomalias que foram observadas, graças a esses dados e informações que foram coletadas, para que ações automáticas possam ser realizadas e você tenha cada vez mais eficiência produtiva, para que a sua máquina, a sua linha tenha cada vez mais disponibilidade. Acho que esse é um grande objetivo, né, de toda a indústria, né? Só que para a gente chegar lá na frente, né, a gente precisa saber como é que a gente vai manusear, precisa entender, melhor dizendo, como que a gente vai, não exatamente manusear, mas como a gente vai coletar esse dado para aí sim poder manusear e, através de plataformas específicas, poder tratar esse dado e tomar ações e decisões com base nessa análise que se faz, né? Então, a gente precisa de um meio, digamos assim, para coletar esses dados e fazer análise, né? Então, um ponto bem importante aqui, dentro dessa implantação, digamos assim, desses conceitos que trazem a essa era da indústria 4.0, falar de conectividade é extremamente importante, né? Como vocês veem aqui na sequência, é um dos pontos iniciais que tem que ser discutido. Ok, né? A gente vai falar sobre o dado, né? O dado é que vai permitir toda essa análise, vai permitir que a gente aumente a eficiência do meu processo produtivo, mas eu tenho que coletar esse dado, e como eu coleto esse dado é que está ligado à conectividade, né? E quando a gente fala de conectividade, muitas vezes a gente está habituado a falar da conectividade pensando numa infraestrutura de rede física, né? Cabeada. E, obviamente, isso é totalmente possível, né? Muitos, né, ainda utilizam a infraestrutura de rede cabeada para você coletar dados dos seus dispositivos em campo, você poder fazer esse tratamento de todas as informações, né? Mas cada vez mais se fala sobre conectividade sem fio, ou seja, sobre redes wireless, né? As redes wireless, elas permitiriam que você transmitisse dados e informações, ou seja, que você coletasse dados e informações da mesma maneira que você faria utilizando uma infraestrutura de rede convencional com cabo, mas sem usar esses cabos, né? E o fato de você não ter que implementar uma infraestrutura de rede cabeada, né? Ela, obviamente, traz alguns benefícios, né? O próprio fato de você não usar cabo te traz, digamos assim, uma redução no tempo de implantação do sistema, né? Você implementar uma rede wireless, na maioria das vezes, é muito mais rápido do que você lançar centenas e centenas de cabos para interligar todos os seus dispositivos de campo, né, para você coletar os dados. E cada vez mais nós vamos ter dispositivos conectados, cada vez mais nós vamos ter informações para serem coletadas, para serem manuseadas, né? Então, imagina você montar uma infraestrutura cabeada para coletar esses dados. Muitas vezes fica inviável, né? Então, a rede wireless em si, ela traz essa facilidade, né, de implantação e a rapidez, a agilidade na implantação. E muitas vezes também
ela reduz, digamos assim, o trabalho de manutenção. Você ter uma infraestrutura cabeada extremamente complexa, né, gera um trabalho de manutenção geralmente muito maior. Sem contar que, às vezes, ainda assim, né, embora isso às vezes ainda cause um pouco de surpresa para alguns, a implantação de uma rede wireless para você coletar dados, né, ela torna-se até mais econômica, né, do que uma rede convencional, digamos assim, estruturada por cabos. Né? E quando a gente fala de conectividade wireless, de rede wireless, obviamente, existem diversas maneiras de nós implementarmos esse tipo de sistema para nós coletarmos dados, né? Existem vários tipos de produtos, vários tipos de tecnologia, né? Então, existem, por exemplo, rádios modems que poderiam ser utilizados para você trafegar dados em frequências mais baixas, você conseguir longos alcances, para você fazer telemetria de sistemas, por exemplo, usando diversos tipos de protocolos industriais, como, por exemplo, Profinet, Modbus, né? Embora a gente não mencione aqui nesse slide algumas tecnologias de comunicação sem fio também, né, que são utilizadas para a implementação dessas redes wireless para coleta de dados, são as tecnologias LoRa, por exemplo, para você coletar dados de sensores de campo, Zigbee, né? Usa-se muito também a tecnologia Wi-Fi, né, para essa cobertura, digamos assim, dentro do ambiente industrial, para que essa coleta de dados torne muito mais simples, né, e essa implantação possa ser muito mais rápida também, como eu falei agora há pouco, né, e obviamente, de uns tempos para cá, né, e cada vez mais, se fala sobre a utilização dessas tecnologias móveis, digamos assim, de comunicação, né, o 4G/LTE, 5G também, muito menos se fala sobre o 5G, né, ainda, pelo menos, mas o 4G já é uma tecnologia que há algum tempo já está sendo utilizada também para essa coleta de dados dentro do teu ambiente industrial. Mas é claro que até pouquíssimo tempo atrás, quando a gente falava do 4G, a gente falava do 4G, do sinal 4G LTE, que a operadora disponibilizava para nós, né? E, obviamente, isso ainda é possível, né? Eu posso implementar uma rede 4G, né, para coletar dados de dispositivos em campo, utilizando a cobertura que a operadora, a determinada operadora ali da região, me oferece. Mas isso, muitas vezes, me limita, né? Eu não tenho o mesmo nível de disponibilidade, de confiabilidade que eu teria, por exemplo, numa rede privativa, que fosse ela o Wi-Fi, porque a nossa rede Wi-Fi, né, até a rede que nós temos em casa, geralmente, é uma rede privativa. Né? Então, a gente está trazendo esse conceito da rede privada, da rede privativa, que a gente já está habituado a utilizar com algumas outras tecnologias, para a tecnologia 4G também, que é essa mesmo que a gente usa no dia a dia, não só para coletar dados de dispositivos em campo, mas no nosso dia a dia pessoal mesmo, celulares, por exemplo, e etc. Né? Então, a nossa ideia aqui é falar, obviamente, hoje sobre essa questão, então, né, a rede privada, privativa, LTE 4G. Né? Então, só conceituando um pouco, né, até usando uma definição da Anatel do que é rede privativa, né, então, a rede privativa, né, considerada nesse artigo, né, 18, no Regulamento de Serviços de Telecomunicações, aprovado na Resolução 73 de 1998, é considerado como serviço de telecomunicações de interesse restrito, que é aquele destinado ao uso próprio do próprio executante ou prestado a determinados grupos de usuários, selecionados pela prestadora mediante critérios por ela estabelecidos, observados os requisitos da regulamentação. Então, essa é uma definição da Anatel, né, que está disponível lá no site da Anatel, com relação a redes privativas, né, que obviamente não se limita à tecnologia LTE, mas é um conceito que se aplica também para a rede privativa LTE, ou seja, é uma rede de uso exclusivo do proprietário, ou seja, não é uma rede mais de um terceiro que você usufrui, passa a ser uma rede sua, né? Rede privativa, por que elas são ideais ou extremamente recomendáveis para as empresas? Não importa de qual segmento, qual vertical, né? Muito por causa das limitações das redes públicas, né? Então, a rede pública ela foi desenvolvida, ela é desenhada para atender um espectro muito amplo, né, de uso, né? Então, ela não atende algumas especificidades, né? Então, você tem, com uma rede pública, justamente, dificuldade, muitas vezes, de atender a requisitos ali bem pontuais, necessidades bem pontuais de cobertura, capacidade, né, de volume de dados que você vai transferir
né? E isso está relacionado, às vezes, com a latência, que é maior, né? Tem a questão da confiança e segurança, esses são pontos a se destacar, né? Como não é uma rede que você gerencia, você não tem o total controle da confiança e da segurança dos dados, né? E é uma rede que, obviamente, também para ser implementada, que são implementadas pelas operadoras, tem custos mais elevados e tem um consumo de energia muito elevado, porque a infraestrutura que você precisa implementar para ter uma rede pública ali, para criar uma cobertura 4G LTE pública, ela é muito mais complexa, né? Então, com uma rede privativa, digamos assim, eu elimino um monte dessa complexidade, digamos assim, né? Eu tenho também, obviamente, por ter menos complexidade, eu tenho uma redução no custo para a implantação, né? E eu consigo realmente, por ser uma rede proprietária, atender a propósitos realmente bem mais específicos. E aí, como eu controlo realmente, como eu gerencio essa rede, eu consigo otimizar muito mais a performance do sistema, né? E como eu já falei, essa é uma tecnologia realmente, né? 4G LTE que a gente poderia utilizar para criar redes proprietárias, redes privativas, igual exatamente 4G ou até mesmo 5G, né? Igual a que as operadoras utilizam, né? E eu consigo, com uma rede privativa, né? E lá na frente eu falo um pouco sobre isso, eu consigo atender aí um ecossistema bastante vasto, bastante amplo. E assim, é algo que é totalmente factível, né? Para aplicação, para todo tipo de empresa, não importa o segmento dela, o tamanho dela, né? A gente vai aos poucos aqui desmistificando essa dificuldade de implementar uma rede 4G, né? Então, hoje a gente traz essa informação de que realmente é totalmente possível, né, implementar uma rede 4G LTE privativa para essa necessidade, por exemplo, de coleta de dados e etc., né? Obviamente, ainda existem algumas barreiras que impedem essa utilização, a utilização de redes LTE privativas em mais larga escala, né? E uma das barreiras, obviamente, é o próprio desconhecimento, né? Porque embora já estejam sendo feitos vários projetos, inclusive dentro do segmento do setor industrial, né, com a tecnologia LTE 4G privativa, utilizando esse conceito das redes privativas, né, é algo que é desconhecido para a maioria ainda, né? Isso eu falo com propriedade porque a gente conversa com os clientes, e tem conversado bastante com os clientes sobre isso, né? E a maioria realmente não sabe que existe essa possibilidade. E é por isso do nosso interesse também de divulgar esse tipo de informação para cada vez mais pessoas, e por isso que a gente está usando esse espaço aqui que a Isa está concedendo para falar um pouquinho sobre isso, né? Para que isso torne-se algo conhecido para cada vez mais pessoas, né? Então, esse é um ponto que dificulta, às vezes, a utilização desse tipo de tecnologia. Um outro mito, digamos assim, que impede muitas vezes que isso seja levado à frente, que uma rede privada 4G seja implementada, é a própria questão do custo, né? Porque justamente quando se fala de uma rede 4G, pensa-se em custos extremamente elevados, né? Que é o custo que uma operadora tem lá de milhões de reais para implementar lá uma célula de comunicação para cobrir uma região extremamente enorme de vários quilômetros, né? E obviamente aqui a gente está falando de novo de cobrir áreas mais específicas, de atender demandas mais específicas. Então, como a gente está falando de sistemas realmente mais simples e menores, consequentemente, os custos também são bem menores, né? E isso é uma outra coisa que fica na cabeça dos clientes, né? Quando a gente conversa com eles, muitos nem conhecem, né, a possibilidade de poder utilizar a rede, ou a tecnologia 4G LTE numa rede privada, né? E quando eles ficam sabendo dessa possibilidade, muitos justamente acham que é extremamente caro. E quando a gente informa eles realmente o real custo para a implementação desse tipo de rede, eles ficam bem surpresos e bastante animados, eu diria, né? O mito da tecnologia é algo latente, né? Na verdade, quando se pensa em 4G, 5G no LTE, geralmente se pensa numa rede pública, e na verdade não. Aqui a gente está exatamente falando de utilizar a mesma tecnologia que a operadora utiliza, né? Independente de qual seja, numa rede proprietária, né? Então, isso a gente desmistifica também numa conversa, né, com vocês, com os clientes. E a questão dos integradores é um questionamento sempre que vem, né? Poxa, mas existem empresas capacitadas para fazer a implantação desse tipo de sistema? Sim, com certeza existem, né? Esse tipo de implantação ela é possível já há algum tempo, há mais de anos, isso não é tão recente, então, obviamente, como a Wesco,
existem empresas aí capacitadas a fazer a implantação, a integração desse tipo de sistema, né? Embora existam algumas dessas barreiras, como eu citei, né? Obviamente isso vai sendo cada vez mais desmistificado, né? E tem alguns fatores que vão contribuir fortemente para que, de uma maneira ou de outra, essas redes LTE privadas, né, as redes 4G principalmente, no primeiro momento, sejam alavancadas na implantação dessas redes, né? A própria necessidade de se integrar ao mundo 4.0, que é o que eu estava falando um pouquinho no começo, essa necessidade de coletar dado, né, já vai fazer com que os usuários, os clientes, busquem cada vez mais esse tipo de tecnologia, né? A própria disponibilidade de frequências que foi feita pela Anatel, né, para uso privativo é algo que vai impulsionar também o uso desse tipo de tecnologia e cabe a nós aqui também, né, fomentadores de tecnologias, levar isso para cada vez mais pessoas, porque tem muitas pessoas que, justamente como eu falei agora há pouco, não sabem que existem frequências disponibilizadas pela Anatel para implantação de redes LTE 4G privadas, né? Então, o fato da Anatel ter feito isso e das pessoas terem esse conhecimento, com certeza vai impulsionar o uso cada vez maior dessas redes, e a gente tem percebido isso na conversa com os clientes, né? E o emprego das small cells, como nós falamos, né? E eu falo um pouquinho sobre isso lá na frente, né? Que é o conceito relacionado com a implantação dessas redes LTE privadas, né? É o tipo de equipamento, na verdade, que a gente usa para a implantação de redes LTE privadas, né? Que são muito mais simples e muito mais econômicos, digamos assim, se comparados a equipamentos que são utilizados pelas operadoras para a implantação de células de comunicação em determinadas regiões, né? Então, o primeiro fator, que é, como já foi falado lá no início também, é o tal do mundo 4.0, né? Então, o mundo 4.0, como é falado aí, ele impulsiona a produtividade, ele gera competitividade e otimiza investimento. Então, consequentemente, ele atinge todas as verticais, todo o tipo de segmento, né? Então, toda a indústria está caminhando para essa direção, né? E quando a gente fala do mundo 4.0, quando a gente fala de indústria 4.0, a gente fala isso através de diversos tópicos, né? Então, quando a gente fala de indústria 4.0, a gente vai falar de automação, né? De automatizar cada vez mais os processos, obviamente, para que eles sejam cada vez mais eficientes, né? Fala-se da troca de dados, isso está relacionado com o que eu falei antes, dessa coleta de dados. Os processos tornam-se cada vez mais inteligentes, então você vai processando todas aquelas informações que você coleta, os dados que você monitora, eles estão sendo analisados, né, para que ações possam ser tomadas e decisões, como é falado aqui no final, né? E existem várias tecnologias que são aplicadas, digamos assim, dentro desse mundo, né, da mundo 4.0. A gente fala da cloud, o big data, inteligência artificial, robótica, IoT, realidade aumentada, realidade virtual. E quando a gente fala, por exemplo, né, cloud, inteligência artificial, IoT, né? Isso está tudo relacionado com conectividade, que é um pouco do que eu falei lá no começo, né? E essa própria tecnologia utilizada, né, de realidade aumentada, virtual, ela necessita muito da conectividade, né? Porque muitas vezes você tem lá um usuário, um operador no chão de fábrica utilizando desse recurso, né? Mas esse recurso, essa tecnologia que ele está utilizando, né, ela vai se conectar a um outro sistema, a uma outra base de dados que vai necessitar de algum tipo de infraestrutura de comunicação, alguma conectividade para que isso possa interagir, né? Então, essa cobertura de comunicação, né, dentro do ambiente industrial, ela é cada vez mais necessária. E, obviamente, agora a gente tem essa possibilidade de utilizar o que a gente fazia muitas vezes no passado, talvez, né? E ainda se faz hoje, obviamente, com Wi-Fi, a gente pode fazer também hoje com a rede LTE privada, né? Com a tecnologia 4G, com algumas vantagens, né? Um outro fator que eu já tinha falado é a questão da disponibilidade de frequências, né? Então, esse é um grande habilitador do uso das redes privativas LTE, né? Então, você vai usar um espectro, né, de frequência que a Anatel disponibilizou, que é licenciado, não é porque ela disponibilizou que você pode usar livremente, então é uma frequência que precisa ser licenciada, né? Mas você pode licenciar essa frequência e usá-la sem precariedade imposta, ou seja, é de uso exclusivo
seu, né? Essa frequência de uso exclusivo sua, a partir do momento que você licencia ela para o seu uso, para atender uma determinada demanda de uma determinada área, aplicação, indústria, né? E obviamente, essas frequências, digamos assim, elas estão alinhadas com o que os produtos do mercado disponibilizam em relação à banda de frequência, né? Então, tem muitos produtos, hardwares mesmo, equipamentos, que permitem essa conectividade disponível no mercado, que já estão alinhados com essas bandas de frequência que a Anatel disponibiliza, que viabilizam justamente a criação de soluções de redes desse tipo, né? Quando nós falamos da implantação de uma rede LTE privativa, né, e quando nós vamos falar desse licenciamento da frequência junto à Anatel, geralmente a gente vai licenciar essas frequências utilizando esse termo do serviço limitado privado, né? Então, você pode licenciar frequências, né, junto à Anatel de diversas formas, utilizando diversos tipos de categorias de serviços, digamos assim, né? Mas o serviço que é utilizado para implementação de redes LTE privadas, por exemplo, né? É esse serviço que a gente denomina de SLP, Serviço Limitado Privado. Então, se você for implementar uma rede 4G privada para coletar dados dentro do ambiente industrial, enfim, é esse tipo de serviço que a gente vai solicitar para a Anatel. A gente vai licenciar uma frequência, né, uma determinada faixa de frequência, né, dentro daquele serviço que está sendo solicitado, para que aí sim eu possa utilizar aquela faixa de frequência numa determinada região, numa determinada indústria, num determinado município, né, de maneira exclusiva. Então, eu licencio frequência e licencio estações também, né? Então, eu tinha falado ainda há pouco da Small Cell para vocês, então eu vou licenciar a frequência que eu vou utilizar, determinada banda de frequência, e a Small Cell, que é a estação rádio base que eu vou instalar para criar essa cobertura LTE numa determinada área, por exemplo, industrial, né? Então, licencia a frequência, licencia estação. Essas são algumas das frequências que são disponibilizadas pela Anatel, né, para implantação de redes LTE privativas, utilizando esse tipo de serviço, né, o SLP, Serviço Limitado Privado, né? Tem muitos equipamentos no mercado que permitem a conexão, né, a conectividade utilizando essas bandas de frequência justamente, então por isso que eu falei antes, a gente tem as faixas de frequência disponíveis hoje, a gente basicamente só precisaria licenciar isso junto à Anatel, né, e obviamente escolher os equipamentos adequados que tenham essas bandas de frequência disponíveis para que a gente possa implementar, então, essa rede de comunicação privada LTE 4G, tá? Terceiro fator, né, tinha mencionado 3, o mundo 4.0, essa questão da disponibilidade das frequências, né, e também o terceiro fator, que é o uso das small cells, que como eu falei agora há pouco, a estação rádio base, né. Então, ela tem a mesma característica de uma estação rádio base que as operadoras utilizam, né, só que de uma maneira mais compactada, digamos assim, né? Então, consequentemente, como acho que eu já tinha comentado anteriormente, os custos são bem menores, né? A implantação ela é muito mais simples, o ambiente de programação ela é extremamente simples, né? Você trabalha com esse conceito praticamente do plug and play, então é muito fácil você implementar uma rede privativa com essa cobertura LTE, embora você cubra áreas mais restritas do que uma estação rádio base que a operadora utiliza, né? A cobertura ela não é tão restrita se você comparar até outros tipos de tecnologias de comunicação, né, que são utilizadas para a implementação de redes wireless no ambiente industrial, como o próprio Wi-Fi, né? Você tem uma cobertura mais ampla, por exemplo, do que se você utilizasse a tecnologia Wi-Fi. Pode ser utilizada tanto para a implantação de redes privativas indoor, ou seja, dentro de um galpão industrial, por exemplo, ou em ambiente outdoor, para você, por exemplo, criar uma cobertura dentro de uma mina, né, a céu aberto, para você criar cobertura dentro de uma fazenda, para você coletar dados, por exemplo, de máquinas agrícolas e etc. As taxas de comunicação Throughput são elevadas, né? Você tem com essas small cells a garantia, né, de throughputs elevados da mesma forma, e você consegue conectar aí uma série de dispositivos móveis, inclusive dispositivos de IoT, que eu acho que é um ponto importante aqui quando a gente fala de indústria daquela coleta de dados que eu falei inicialmente, né? Então, só fazendo uma breve comparação aqui entre small cell e macro cell, né? Então, como eu já disse, o tamanho da small cell, dessa estação rádio base,
como essas que vocês veem aqui exemplificadas na imagem, ele é bem mais reduzido do que essas que são colocadas nas torres pelas operadoras. Você tem muito menos cabeamento, né? E por isso, consequentemente, o custo acaba sendo menor também, né? As potências são menores também, e por isso que também a cobertura ela é um pouco menor, né? Mas quando você fala aqui de 40 watts de potência para transmitir o sinal, para criar uma cobertura LTE, está falando de um alcance significativo, né? Por isso que a gente consegue criar coberturas LTE com redes privativas, usando as small cells, né? De até 30 km, aí dependendo do tipo de small cell, dependendo do tipo de estação rádio base que você vai selecionar. A capacidade de conexão é de até 2.000 dispositivos, por exemplo, diferentes tipos de dispositivos de IoT, celulares, dispositivos fixos e etc. É menor do que a capacidade de uma macrocell que é utilizada pela operadora, mas para a nossa necessidade dentro do ambiente industrial, geralmente isso atende, né? Sem contar que, na verdade, você poderia instalar mais small cells, mais estações rádio base para, digamos assim, conectar mais dispositivos, né? E o consumo, ele é bem mais baixo, né? Então, se você tem um consumo mais baixo do que uma macrocell, consequentemente, também você tem um menor custo para a implantação desse tipo de rede, né? E a latência, esse é um ponto interessante, a latência, ela é basicamente a mesma, né? A gente fala aí, geralmente, de uma latência de 30 milissegundos para transferência de dados, aí, utilizando, por exemplo, uma rede LTE privada, aplicando essas small cells, né? Então, as vantagens da rede LTE privada: uma rede sem fio, de banda larga e padronizada, habilitando a criação de um ecossistema de dispositivos, né? Então, é uma rede de banda larga. Então, se você tem uma rede, por exemplo, LoRa, você consegue conectar muitos dispositivos e ter um longo alcance, por exemplo, como você teria aqui com a implantação de uma rede LTE privada, né? Mas você não consegue transferir uma quantidade de dados muito grande. Uma rede LoRa vai te limitar a transferir uma quantidade de dados extremamente pequena. Então, você consegue um alcance maior com a rede LTE privada, né? Garantindo um throughput elevado também, né? O espectro de frequência é dedicado em caráter primário e usuário licenciado. Isso garante a confiabilidade na comunicação, né? Então, você tem uma frequência de uso proprietário. Isso te dá mais segurança na transferência de dados, né? Inclusive, quando a gente fala de uma rede LTE privada, para que um usuário possa se conectar a essa rede, ele tem que ser cadastrado nessa rede, né? O dispositivo ele tem que receber um SIM card que vai ter uma autenticação para se cadastrar nessa rede. Então, isso, na verdade, já traz um pouco mais desse conceito de segurança. E, obviamente, o uso de você, o fato de você, usar uma frequência específica te permite justamente ter mais confiabilidade na comunicação, que você vai ter menos interferências, como, por exemplo, você teria, talvez, se você utilizasse a tecnologia Wi-Fi, que é uma tecnologia aí utilizada em mais larga escala, né? Seja no ambiente industrial ou não. Garantir disponibilidade para as operações demandadas, né? Como eu já falei, o alcance é maior, inclusive comparado a uma rede Wi-Fi. Então, uma rede Wi-Fi permite que você conecte muitos dispositivos, né? Permite que você trafegue uma quantidade de dados muito grande, mas muitas vezes você não vai ter um longo alcance, né? Então, aqui você consegue escalabilidade, você consegue conectar muitos dispositivos, né? Você consegue trafegar bastante informação, garantindo aí um alcance maior do que você teria, por exemplo, fazendo um comparativo, se você implementasse uma rede wireless Wi-Fi, né? Não significa que você não vá usar o Wi-Fi, né? O Wi-Fi ele tem as suas particularidades, em alguns casos ele é mais indicado, dependendo até da dimensão da rede que você for implementar, né? Mas pensando nesse conceito que eu falei agora, né, de você garantir um throughput mais elevado com maior distância, o LTE, né, que é privado, que é o que a gente está falando agora, ele traz esse benefício, digamos assim, tá? E a rede LTE privada, né, por justamente garantir um throughput elevado, ela permite que você utilize ela para diversos tipos de serviço, né? Isso é muito bom. Então, numa rede LoRa você vai se limitar muitas vezes a coletar dados de sensores de campo, né? Onde você vai trafegar uma quantidade de informações muito pequena. Aqui você tem uma rede de banda larga, de largo alcance, né? Que você pode utilizar realmente para nessa mesma rede vincular uma série de serviços, né? Que a gente cita algumas das aplicações e serviços que você pode rodar dentro de uma rede como essa. Serviços de voz, vídeo, dados, né, que inclusive estão conectados com a internet, por exemplo, né, vídeo chamada, rede de IoT, obviamente, para essa coleta de dados, como eu havia falado,
A própria automação pode ser feita utilizando a infraestrutura de comunicação, né, que poderia ser o Wi-Fi, por exemplo, mas que hoje a gente pode fazer com uma rede LTE privada, né? Você pode fazer rastreabilidade de ativos, frota, então pensando no que eu tinha falado, né, criar uma cobertura na fazenda para monitorar tuas máquinas na fazenda, fazer a telemetria das máquinas na fazenda, fazer essa rastreabilidade. Você consegue fazer isso, por exemplo, implementando essa rede LTE privada, né? Você consegue conectar celulares, você consegue fazer a gestão de todos os teus dispositivos, que você tem um core central, digamos assim, né, que pode rodar na própria estação rádio base, ou pode rodar num servidor ou até na nuvem que vai fazer o gerenciamento de tudo isso, né? Enfim, são vários os serviços, digamos, aplicações que vocês conseguem rodar nesse tipo de rede, né? E como funciona a rede LTE privada, né? Algumas coisas que eu já falei, uma rede sem fio privativa, ok, que é usada para atender uma demanda específica, uma área específica. A tecnologia é a mesma da operadora, LTE 4G, né? É exatamente a mesma tecnologia, só que opera em frequências específicas disponibilizadas pela Anatel, que precisam ser licenciadas para uso de um serviço limitado privado, certo? Mas você não precisa de uma licitação pública para usar aquelas frequências. Você só vai licenciar aquela frequência na Anatel para você implementar, então, a partir disso, aquela rede LTE privada, né? E aí, obviamente, para você criar essa cobertura, você vai precisar de estações rádio base, assim, né, para que os dispositivos de campo possam se conectar a essa rede. É claro que isso aqui é uma estrutura de operadora, né, uma torre com um monte de estações rádio base conectadas, que seriam aquelas macro cells. Aqui a gente está falando de small cells, estações rádio base de porte muito menor, que não necessitam de toda essa estrutura complexa para vocês implementarem uma rede LTE privada, né? E o core, digamos assim, todo o gerenciamento dessa rede do seu sistema, né? Ele é muito mais simples também do que de uma rede pública, digamos assim, como essas que as operadoras implementam. Aí você pode fazer o gerenciamento de toda essa rede LTE privada, né? Como eu falei agora há pouco, usando softwares embutidos na própria estação rádio base, que a gente chama de Node B também, né? Ou em servidores ou em nuvem, né? Então, basicamente, você vai precisar licenciar a frequência, instalar uma estação rádio base, uma small cell, e licenciar essa estação. E aí, a partir daí, você tem a cobertura. E aí você vai escolher os dispositivos para coletar realmente esses dados, dependendo do tipo de informação que você precisa coletar, né? Claro que quando a gente fala de comunicação sem fio, né, e quando a gente fala de rede LTE privada, não é diferente, né? É extremamente importante a gente fazer o projeto para a implementação dessa rede, né? A gente faz um levantamento de campo, então, né, para entender como é o ambiente, como é o relevo, que tipo de obstruções que existem, né, que poderiam dificultar, por exemplo, a propagação do sinal, embora a tecnologia LTE ela seja mais resiliente com relação a obstruções, então você consegue trabalhar com alguns links parcialmente obstruídos ou completamente obstruídos, né? Embora, quando a gente fala de redes wireless, é sempre ideal que a gente trabalhe com visada direta, né? Mas a gente faz esse levantamento em campo também, a gente recomenda que seja feito, né? A gente faz todos esses cálculos através de ferramentas e softwares, mapa de calor e etc., que vão justamente informar para a gente qual é o nível de recepção do sinal que eu vou ter em cada área, para eu definir, por exemplo, que tipo de estação rádio base, antena, topologia, quantidade de estações rádio base que eu vou utilizar, para ter justamente a cobertura que eu preciso naquela região com confiabilidade, né? E para garantir, obviamente, que o sistema vai ser operacionalizado da maneira adequada, nós que somos integradores, digamos assim, também desse tipo de sistema, nós sempre nos preocupamos em supervisionar toda a instalação, né, a montagem do sistema e apoiamos o cliente muitas vezes também, o que é bastante importante nesse comissionamento para garantir que realmente vocês vão colocar ele para operar de maneira adequada e vocês consigam atingir o nível de eficiência e disponibilidade esperado. Então, fazer um projeto de uma rede wireless e de uma rede LTE privada é extremamente importante, seguindo todas essas etapas aqui que eu citei. Então, quais são os componentes que compõem uma rede LTE privada? Obviamente, algumas vezes você vai precisar de uma torre, dependendo da área que você vai cobrir, e aí por isso que aqueles serviços ali que eu falei para você, que são bem importantes que sejam realizados, eles são extremamente recomendáveis, porque é através desse levantamento, desse serviço, desses cálculos, que a gente vai definir se uma torre é necessária ou não, a altura da torre, estrutura da torre, etc., né? Algumas vezes, dependendo da dimensão dessa rede, você não vai precisar de torre, né? Um poste suficiente para você instalar uma estação rádio base, né? E aí existem alguns modelos, obviamente.
E a gente vai selecionar o modelo de acordo com a cobertura que você precisa criar, né? Então, a gente vai precisar algumas vezes da torre, mas nem sempre, para instalar a estação rádio base, que é algo mandatório, a small cell, né, para você criar essa cobertura. E uma vez que a gente cria essa cobertura, né, a gente vai coletar dado de campo. E a gente pode coletar dado de campo de diversas maneiras, né, usando os roteadores industriais mesmo, LTE, né, utilizando gateways de IoT, que podem ser utilizados, por exemplo, em veículos, né, para você coletar dados, como eu tinha falado anteriormente, da máquina que está atuando lá na mineração, né, da máquina agrícola que está atuando na fazenda. Então, tem gateways específicos que permitem que você colete dados, né, através da rede LTE privada daquele dispositivo, né? Como eu já falei, os próprios celulares poderiam ser conectados a essa rede, né, para você até conectar à internet, se você quiser, ou não, mesmo que você queira simplesmente usar o celular para se conectar ao teu sistema dentro da indústria, digamos assim, né, ao teu sistema de automação, ao teu historiador e etc., você poderia usar o dispositivo móvel celular para isso, né, usando essa infraestrutura de rede privada também LTE, e para que todos esses dispositivos aqui, né, incluindo o celular, esses gates, os roteadores, possam ser conectados a essa rede, você basicamente precisa de um SIM card, né? Um SIM card específico, que não é o que a operadora te fornece, né? O fornecedor da estação rádio base, ele vai te fornecer o SIM card também, né? Que você vai cadastrar nessa estação rádio base, né? E só dispositivos, independente de quais sejam, que tiverem esses SIM cards instalados, é que vão poder se conectar, digamos assim, a essa estação rádio base. Isso, inclusive, se esses SIM cards aqui já tiverem sido cadastrados aqui. Tá? Então, esses são os componentes básicos, digamos assim, que a gente utilizaria, de fato, para implementar uma rede LTE privada, né? Falando aqui sobre a estação rádio base em si, né? Existem alguns modelos, como eu citei agora há pouco, né? Esse aqui é um modelo que vai permitir uma cobertura de até 5 quilômetros, por exemplo, né? E ele tem uma área de cobertura mais restrita, né? Então, ele não vai cobrir uma área tão ampla. Se você quiser, com esse modelo aqui, que obviamente é mais econômico e permite e viabiliza, digamos, a implementação de redes LTE privadas mais compactas, se você não conseguir cobrir uma área com uma peça só, com uma unidade desse equipamento, você pode montar uma rede com 3 estações radiobases, cada uma delas cobrindo uma determinada área, né, ângulo, para que você possa cobrir justamente uma área maior num raio, por exemplo, de 360 graus, se assim você desejar, né? Existem outras estações rádio base, né, que podem ser usadas também dessa mesma forma, né, cobrindo uma área de 360 graus ou uma área mais específica ali, um raio mais específico, garante uma intensidade de sinal maior. Só que aqui, com esse tipo de estação rádio base, por exemplo, você consegue um alcance muito maior. A gente já começa a pensar em fazer enlaces e coberturas de 10 quilômetros, 15 quilômetros, como eu havia comentado com vocês anteriormente. Então, aquele serviço, o Site Survey, o projeto que nós recomendamos que seja elaborado, é que vai nos ajudar justamente a especificar as estações rádio base adequadas para eu ter a cobertura ideal naquele local, né? E para a gente finalizar aqui, só trazer alguns exemplos práticos de aplicação e reforçar, na verdade, um pouquinho do que eu já falei, né? Então, a gente tem essa necessidade de coletar dado, né? A gente fala-se muito de IoT, né? E como que eu coleto dado? Muitas vezes eu tenho dificuldade de coletar dado porque eu não tenho infraestrutura para coletar esse dado, né? Embora eu pudesse lançar uma infraestrutura, os cabos, como eu falei lá no início, para coletar esse dado, né? Mas muitas vezes isso é inviável, né? É muito oneroso, é muito trabalhoso, né? Então, eu consigo implementar uma rede de comunicação wireless hoje, né? Já há algum tempo, na verdade, para a gente coletar esses dados. Seja de um controlador, especificamente, lá numa área que tem uma interface de comunicação lá, Profinet, Modbus, seja de uma remota de campo, que tem sinais discretos que eu preciso analisar, digamos, nas minhas plataformas de análise, né? Ou seja, para eu coletar dado diretamente do dispositivo do sensor, né? Então, eu posso coletar dado de diversas maneiras, né? E eu posso coletar esse dado e disponibilizar essa informação, né? Para centros operacionais, né? Plataformas escadas de IoT, por exemplo, dentro da planta, usando o protocolo EPC-UA, né? E essa rede de comunicação wireless. Então, não necessariamente eu tenho que ter uma infraestrutura cabeada para coletar esses dados, né? Como eu falei no início, muitas vezes torna-se muito mais fácil a implementação de uma rede wireless para você
coletar todos esses dados e criar aquela integração que eu tinha falado, né, do ambiente de OT com o ambiente de IT, né, para você poder fazer essa digitalização do processo e a verticalização dos dados. Você poderia utilizar tecnologia Wi-Fi aqui também? Poderia, né, mas a rede LTE, ela traz alguns benefícios, né, como eu comentei anteriormente. Então, da mesma maneira que você poderia utilizar uma rede Wi-Fi privada para criar essa cobertura, né, sem fio, para você coletar esses dados através, por exemplo, de gateways, de IoT, né, em campo, né, dos dispositivos de campo de fato, você poderia também, da mesma maneira, utilizar a tecnologia LTE, criar uma rede LTE privada, instalando uma estação rádio base, instalando os roteadores, os gateways de campo, para que você possa transferir esses dados de campo através dessa rede, por exemplo, usando o protocolo APCOA, diretamente para suas plataformas de monitoramento. E aí, uma pergunta que pode surgir. Mas eu só consigo mandar essas informações para uma plataforma de monitoramento ou um site. Eu não consigo mandar isso para a nuvem? Sim, é totalmente possível, né? Essas mesmas informações que você coleta através de uma rede LTE privada, certo? Através dessa infraestrutura 4G que você implementou, que é sua, é proprietária, você pode, a partir dessa infraestrutura de rede e através de gateways e roteadores de campo, coletar os dados dos dispositivos e enviar isso para a nuvem, usando, por exemplo, aí já não mais o protocolo PCOA, mas também o protocolo MQTT, né? E aí essa rede, digamos assim, privada, ela funcionaria de modo transparente, basicamente, para você poder transferir esses dados. Da mesma maneira que você poderia transferir via OPCOA, né, para a tua plataforma escada de IoT ou um site, você poderia transmitir isso via MQTT para uma plataforma em nuvem lá da Microsoft, da Amazon, né, usando o protocolo MQTT. E aí você vai conectar basicamente só a sua estação rádio base e não os teus dispositivos de campo na nuvem, na internet, consequentemente, para que esses dados possam ser enviados. Então, mesmo quando a gente fala de uma rede LTE privada, ainda assim os teus dados podem, por exemplo, como vocês veem aí, serem direcionados para a nuvem, né? A gente pode também, obviamente, usar uma infraestrutura de rede dessa para fazer gestão de ativos, né? E quando a gente fala de gestão de ativos, muitas vezes a gente está falando da gestão do dispositivo em campo, né? Lá do teu instrumento de campo, do teu medidor de pressão, vazão, do teu inversor de frequência, etc., medidor de energia, e obviamente ter a gestão desse tipo de ativo é extremamente importante, mas aqui nesse slide até a gente destaca a importância de você fazer a gestão da sua rede industrial, que está aqui no chão de fábrica, né? Conectando todos os dispositivos, né? De você fazer a gestão da sua rede como um ativo, porque ela é tão importante como o teu próprio ativo de campo, porque, na verdade, se ela não estiver funcionando adequadamente, você não vai conseguir chegar até o teu ativo para você fazer a gestão dele, né? Então, aqui a gente traz esse conceito de você fazer a gestão da rede, né, como um ativo, né? E a gente tem ferramentas como o Combrix para você fazer a gestão da rede Profibus como um ativo. Existem softwares, digamos assim, que permitiriam que você coletasse dados das redes e vocês pudessem detectar anomalias nessa rede, fazendo uma manutenção preditiva delas, né? E muitas vezes a gente coleta esse dado usando uma infraestrutura de rede cabeada. Mas quando a gente fala de redes remotas, muitas vezes a gente não tem a infraestrutura lá no campo, Ethernet, para coletar esse dado, para fazer essa manutenção preditiva de uma rede Profibus, como eu faria utilizando o Combrix, né? E eu poderia, mais uma vez, por exemplo, usar a tecnologia 4G e uma rede privativa, né, para coletar dados desses dispositivos do Combrix que fazem o monitoramento das redes, né, e eu poder, através de uma plataforma centralizada de monitoramento, fazer a manutenção preditiva dessas redes, né? E através até de outras plataformas, por exemplo, como Petro, PRM, etc., vocês poderiam ainda usar essa mesma infraestrutura de comunicação, essa rede privada LTE, para vocês acessarem o instrumento lá em campo e poderem realmente fazer a gestão do ativo de fato, né? Para vocês poderem fazer predição de falhas, por exemplo, do próprio ativo, né? E como último exemplo, no caso aqui, a gente poderia também fazer automação, não simplesmente só coletar dados, né? A gente poderia fazer automação, implementar a automação de um processo usando uma rede LTE privativa, né? Então, essa aplicação aqui, inclusive, é uma aplicação real, né? Que a Wesco implementou, né? Junto com um parceiro, dentro de uma usina solar, né? Então, o cliente ele estava habituado a utilizar a tecnologia Wi-Fi, né, para fazer a comunicação entre o CLP, que recebe os dados lá da torre
onde você tem um anemômetro, enfim, que você recebe todas as informações meteorológicas para controlar o teu parque solar, o posicionamento das tuas placas solares para você ter maior eficiência, obviamente, né, na produção de energia, né? Então, esse nosso parceiro, ele estava acostumado a enviar os dados de controle desse PLC central, que recebia as informações da torre do anemômetro, né? Ele estava habituado a enviar essas informações via Modbus, por exemplo, né? Para os PLCs que ficam lá nos trackers, digamos assim, que controlam a movimentação dessas placas solares, digamos assim, né, de acordo com a posição do Sol, para ter um melhor aproveitamento justamente em relação à geração de energia. Então, eles geravam os dados, enviavam os dados Modbus desses controladores aqui para fazer o posicionamento desse controlador principal para os controladores periféricos que fazem o posicionamento das placas. Eles faziam isso usando a tecnologia Wi-Fi, né? E eles tinham alguns desafios aí pelo fato de estarem utilizando a tecnologia Wi-Fi, né? Em relação ao alcance, em relação ao relevo, né? Tinha uma dificuldade de propagar o sinal. Então, a gente está implementando e tem implementado redes LTE 4G privativas, por exemplo, para controle, para automação, né? Onde a gente trafega dados, pacotes Modbus, né, entre o CLP principal e o CLP secundários para fazer esse tipo de controle da movimentação realmente das placas solares. Então, só um exemplo bacana aí para reforçar que isso não é usado somente para coletar dados, como a gente falou, eu falei tanto aqui hoje, né? A gente pode usar realmente a rede LTE privada com uma rede wireless, uma infraestrutura de comunicação sem fio, para automatizar realmente o processo, né? E aí sim, agora para finalizar, né, eu estourei um bocadinho meu tempo aqui, só para reforçar realmente o quanto esse tipo de rede, né, privativa 4G já vem sendo utilizado e o quanto isso tende a ser cada vez mais utilizado. Essa é uma notícia que foi divulgada semana passada, né, vocês veem aqui a data, pela Vale, dia 20/9, né, sobre o investimento que a Vale vai fazer junto com a Vivo, né, para implementar a cobertura 4G na ferrovia de Carajás, né? Obviamente, a implantação dessa cobertura 4G visa atender a vários serviços, a várias demandas, né? Nem toda essa rede vai ser privativa, mas dentro dessa implementação está incluído a implantação também de rede privativa dedicada à operação ferroviária, ou seja, para eles realmente fazerem controle, telemetria, etc., por exemplo, das locomotivas dele, né? E aí que tem uma frase do VP da Vivo em relação à implantação dessa rede privativa que seria feito pela Vivo para a Vale, né? Então, nosso projeto de rede privativa tem papel preponderante na materialização de iniciativas que aceleram a digitalização industrial, potencializando tecnologias como IoT, Big Data, inteligência artificial, analytics dentro da operação, transformado dados em inteligência, garantindo mais segurança, redução de custos e ganho de eficiência. Ou seja, a frase dele, de certa forma, resume muito do que eu falei para vocês aqui nessa apresentação de hoje, desde o início. Então, isso aqui não é mais futuro, né? É realidade para muito já e para empresas como a Vale. Então é isso, pessoal. Era o que eu gostaria de apresentar para vocês hoje, né? Aqui ficam os meus contatos, LinkedIn da empresa, QR Code para vocês baixarem o catálogo da empresa também, né? Peço perdão de novo por ter passado um pouquinho do tempo, mas se houver espaço ainda, eu estou à disposição aqui agora para esclarecer dúvidas que possivelmente vocês tenham. Obrigado, Carlos, e perdão pelo tempo aí. Opa, obrigado a gente aqui, foi bem interessante e temos perguntas sim aqui. Eu vou ler algumas perguntas do chat, tá? E na sequência eu abro aqui também, se alguém tiver alguma pergunta para fazer. Primeira pergunta do Watson é uma pergunta para não esquecer. Se as redes wireless já podem ser usadas para controle de processos, acho que de certa forma você já respondeu, né? Mas se quiser comentar mais um pouco. Com certeza. É uma ótima pergunta. Foi o Alisson que fez, né? Watson. Legal, obrigado pela pergunta, Alisson. É uma pergunta bem recorrente, na verdade, né? E é algo que, de fato, é possível ser feito, como eu mostrei para vocês agora, justamente nesse final, né? E eu até fiz questão de mostrar isso para vocês, nós saímos dessa temática de que a gente vai usar as redes wireless basicamente para coletar dado, e isso é menos crítico. Não, a gente usa as redes wireless
inclusive as redes LTE privativas como rede wireless para fazer controle. E essa aplicação que eu citei para vocês no início não era simplesmente um exemplo, é algo que realmente nós estamos fazendo já com um parceiro, né, onde há tráfego de dados nessa rede para controle de processos, como naquele caso ali eu citei para vocês, que se faz o controle do posicionamento das placas solares, né? Esse é um exemplo, obviamente, a gente já implementou outras redes wireless para fazer controle de processos críticos, inclusive, e até para que fique claro, obviamente, se forem observadas determinadas premissas, uma rede wireless podem ser usados, perdão, até em processos safety, digamos assim, né, para controle. Tá. Ok, essa é a primeira pergunta do Gabriel, se é possível fazer a integração de small cells com macro cells das operadoras. Ótima pergunta. Sim, é possível, porque, na verdade, da mesma maneira que eu falei para vocês ali agora no final, que vocês poderiam integrar essa rede LTE privada, que é criada através de uma small cell, com a internet, para que vocês enviassem os dados que vocês coletam, por exemplo, para a nuvem, né? Da mesma maneira que vocês poderiam fazer isso usando uma infraestrutura de rede ali, né, de internet, melhor dizendo, para acesso à internet do site da indústria, você poderia, por exemplo, fazer essa integração, né, com uma estação rádio base de uma operadora que vai te dar o acesso à internet para que, através disso, você possa enviar as informações que você coleta através da tua rede LTE privada para a internet, né, usando essa infraestrutura que a operadora disponibiliza. É claro que você não vai fazer isso diretamente, tá? Você vai criar uma estrutura adjacente para você conectar nessa célula de cobertura da operadora, que poderia ser uma forma de você levar os dados da internet para a internet, ou você poderia usar um outro serviço oferecido pela mesma operadora, que não é de celular, para também enviar as informações para a internet. Então, em resumo, você pode fazer essa integração, não diretamente, através de dispositivos adjacentes, você cria essa integração. Certo. É uma pergunta da Maria Savoia. Se eu tenho um sistema de gerenciamento de ativos na planta, eu poderia simplesmente transferir essas informações de forma online para a rede privada? Qual a vantagem em relação a serviços de monitoração remota que os fabricantes de DCS, por exemplo, já oferecem? Acho que isso aí você também mostrou ali na integração da gestão de ativos ali, né? Eu falei da gestão de ativos, né? Então, você poderia fazer o uso desse tipo de tecnologia de comunicação wireless para implementar essa infraestrutura e, através dela, de comunicação, e através dela, você poder acessar o teu dispositivo em campo, que você poderia acessar utilizando uma infraestrutura convencional cabeada, e da mesma forma você acessar esse dispositivo usando essa rede wireless, essa tecnologia LTE, né, igual a da operadora, para realmente coletar dados dele e fazer essa gestão desse dispositivo mesmo, né? Com relação à pergunta ali da diferença para o acesso remoto oferecido, por exemplo, pelo fabricante de DCS, não ficou muito claro para mim qual seria a dúvida. Até se você puder perguntar agora mais especificamente do que se trataria isso, talvez eu possa ser mais preciso na resposta aqui. Tá, deixa eu perguntar. Maria, você quer abrir o microfone para comentar a dúvida? Pode ser. Não, então, a minha dúvida era porque muitos fabricantes já têm, né, um sistema assim de você acessar remotamente mesmo os dados, né? E para mim não ficou muito claro qual seria a vantagem de eu acessar os dados remotamente por esses sistemas que eles oferecem, né? Ou tendo uma rede privada. Por exemplo, para acessar por celular. Tá, perfeito. Na verdade, se eu entendi bem, você faria esse acesso remoto, por exemplo, para o dispositivo, né? Mas usando uma infraestrutura de internet, né? E aqui a gente está falando da implantação de uma rede privada que pode ser ligado à internet, mas muitas das vezes vai ser utilizado para a transferência de dados dentro de uma área específica. Então, muitas vezes, não necessariamente eu vou ligar isso à internet, né? Então, para você acessar remotamente lá o teu dispositivo, se o fabricante já disponibiliza esse tipo de serviço, você vai usar a internet e não necessariamente essa rede LTE privada que você poderia implementar, né? O que você pode fazer, na verdade, é implementar... Se você tem muitos dispositivos desse,
né, instalados dentro do ambiente industrial, e você não tem conexão de internet com esses dispositivos, né? E você não tem uma boa cobertura, digamos assim, né, naquele local onde os dispositivos estão instalados, da operadora, para você conectar eles diretamente na internet e você poder fazer esse acesso remoto usando a ferramenta que o fabricante disponibiliza. Então, o que você poderia fazer é criar essa infraestrutura de comunicação, essa rede, implementar essa rede LTE privativa, local, para você coletar todos esses dados, ou melhor dizendo, conectar todos esses dispositivos, esses controladores, numa única rede, e a partir de um único ponto, digamos assim, você dar o acesso à internet, que não necessariamente precisa de uma rede móvel da operadora, pode ser um acesso fixo à internet. A partir desse ponto central, você disponibilizar esse acesso à internet para os dispositivos em campo, e aí você usar a ferramenta, né, de acesso remoto e gestão que o fabricante disponibiliza, mas usando essa infraestrutura de comunicação. Não sei se ficou mais claro para você um pouquinho agora. Sim, ficou, obrigada. Imagina, Aí obrigado pela pergunta. tem mais uma pergunta aqui, na verdade, mais duas. Em termos de segurança da fábrica, principalmente com falhas de comunicações, falhas de equipamentos, antenas e interferências climáticas, como está a segurança? Tá, essa segurança aí, pelo que eu entendi, está relacionado à questão de disponibilidade. Disponibilidade, Né? entendo que sim. Perfeito. Como acho que eu falei em um determinado momento da apresentação, até se comparado, por exemplo, a outras tecnologias que são utilizadas para a implementação de redes wireless, né, dentro do ambiente industrial, por exemplo, ela até traz mais essa robustez, né, e traz mais essa confiabilidade. A tecnologia LTE e a possibilidade de você utilizar isso de modo privativo, né? Porque, como eu expliquei, você vai licenciar uma frequência, né, para que só você possa utilizar, né? É claro que existe o risco de algum outro usuário na proximidade estar utilizando aquela frequência, existe. Mas se você estiver sofrendo interferência, né, naquela frequência que você está utilizando, e só você deveria estar utilizando, né, que está prejudicando o funcionamento do seu sistema e a disponibilidade dele por causa dessas interferências, você poderia, porque você licenciou aquela frequência para você, para o seu uso proprietário, você poderia mencionar, né, ou informar a Anatel sobre esse problema, né, para que eles possam verificar quem mais está usando aquela frequência, né, para que, obviamente, eles deixem utilizar e você continue utilizando ela de modo exclusivo, que, obviamente, vai te garantir uma disponibilidade maior, se você comparar, como eu falei em um determinado momento, ali até com a tecnologia Wi-Fi, né, que é usada em até mais larga escala, né, dentro do ambiente industrial, na nossa vida, no dia a dia, em casa, e é uma tecnologia justamente que já está mais difundida, e por isso, porque você tem muito mais sistemas instalados, sofre muito mais interferência, e você tem, algumas vezes, menos disponibilidade por causa disso. Não que a rede Wi-Fi não seja confiável, né? Mas a rede LTE privada, pelo fato de você, inclusive, usar uma frequência específica, né? Ela traz essa vantagem aí, dessa robustez e dessa disponibilidade mais elevada. Menos interferências envolvidas, né? Aí tem mais uma pergunta aqui no chat. Como está sendo a utilização das redes privativas para os pequenos provedores? Tá, não sei se essa pergunta está relacionada com provedores de internet, né? Vamos perguntar, Bárbara, você quer comentar? Você está com a gente aí? Oi, boa noite. Sim, boa noite. No caso do uso secundário, dos 700 MHz. Tá, mas essa pergunta está mais destinada ao uso desse tipo de serviço para provedores de internet, por exemplo. Isso, exatamente. Tá, perfeito. Talvez eu não possa responder isso com tanta propriedade, né? Porque nós atuamos bem focados dentro do ambiente industrial. Então, a gente tem muitos cases para compartilhar experiência de aplicações desse tipo de sistemas e redes dentro do ambiente industrial. Então, eu não sei ao certo como isso está sendo utilizado por provedores de internet, etc., que poderiam atender, obviamente, ao ambiente industrial, mas muitas vezes não, eles vão atender o usuário final, como nós, né? Então, eu não tenho muita propriedade para falar sobre isso, mas eu já ouvi muitos falarem a respeito, né? Eu já conversei com alguns, assim, superficialmente, de maneira mais simplista sobre esse tema, né? E eu vejo que muitos já estão, digamos assim, direcionando a implantação
da cobertura de internet utilizando esse tipo de tecnologia também, justamente porque isso garante maior confiabilidade, maior disponibilidade, como nós estávamos falando anteriormente, né? Então, eu não consigo pontuar de maneira tão assertiva assim, mas eu já conversei superficialmente com alguns e eu percebo que esse é um caminho natural. Eu acho que até essas empresas que oferecem esse tipo de serviço estão até mais avançadas na utilização desse tipo de tecnologia do que a própria indústria ainda, né? Justamente como eu falei lá no início, isso ainda é algo desconhecido para muitos, né? Eu me permito fazer uma pergunta agora. Por favor. Você acha que daqui 1 ano, 2 anos, a gente vai ter o evento Redes Privadas 5G para coleta de dados e monitoramento de ativos industriais? Como é que você vê o 5G agora nessa... É ótima pergunta. Estava esperando alguma pergunta nesse sentido aí. Eu acho que para redes privadas, isso até vai ser um pouco mais rápido do que para redes públicas, né? Para que a gente consiga, por exemplo, implementar sistemas de coletas de dados, aplicações de IoT, por exemplo, né? Que se faz hoje já com a tecnologia LTE 4G, utilizando a rede das operadoras, né? As redes públicas. Para a gente fazer isso com a tecnologia 5G, né? Utilizando a infraestrutura de rede pública, acho que vai demorar um tanto a mais. Quanto tempo a gente demorou para conseguir realmente ter uma cobertura razoável 4G, que a gente nem tem boa em todas as regiões absolutamente, né? Então, quantos anos isso demorou? Né? Então, para o 5G, pensando na cobertura pública das operadoras, que isso vai demorar um tempo, mas, em contrapartida, justamente, já existe a possibilidade de você usar a tecnologia 5G para você também implementar redes privativas, né? Então, o que acontece que eu vejo é que não existem ainda tantos equipamentos, como posso dizer, aptos a trabalhar dentro da tecnologia, com a tecnologia 5G, para você criar essas redes. Já existe, com certeza, mas são menos equipamentos disponíveis no mercado, já compatíveis com 5G, né, do que com 4G. Então, isso talvez freie um pouquinho esse avanço, mas eu acho que isso não vai demorar muito para acontecer, porque já tem vários produtos no mercado que já são compatíveis com essa tecnologia, os nossos celulares mesmo já são, muitos deles mais novos, né? Existem dispositivos industriais, como aqueles que eu comentei rapidamente, roteadores, gateways de IoT, etc., que já estão se adequando a essa tecnologia também, alguns já têm isso disponível, né? Então, eu acho que em 1 ano, sim, ou 2 anos, a gente vai ter bastante equipamento já no mercado compatível com essa tecnologia, e a implementação, aí sim, da rede privativa usando o 5G, acho que vai ser bem possível. O público acho que vai demorar um pouco mais, até a gente conseguir ter uma boa cobertura vai levar mais tempo, né? Mas legal. eu acho que é isso. Eu perguntei justamente porque eu tenho visto algumas apresentações já de 5G no ambiente industrial, e acho que é isso mesmo, né? A gente tem uma certa restrição de devices, mas a tecnologia já está aí, já, né? Tá. Então, você vê que mesmo a Vale, por exemplo, que divulgou esse investimento grande que eles vão fazer de alguns milhões, né? Porque é uma rede muito ampla, obviamente. Quando a gente fala de uma rede LTE privada, para que fique claro, de pequeno porte, né? Com menos equipamentos conectados, o custo é infinitamente menor do que isso que a Vale está tendo, né? Para implementar essa rede. Mas o que eu ia comentar, você percebe que mesmo a Vale, né? Ainda opta pela tecnologia 4G, né? Então, é um sistema novo que vai ser implementado daqui a 1 ano, 2 anos, né? E vai utilizar a tecnologia 4G ainda, né? Sim. Então, vão ser implementadas muitas redes ainda, privativas, inclusive, né? Usando a tecnologia 4G, e por isso que a gente fala disso. Mas eu acho que é uma tendência natural que, mais cedo até do que mais tarde, isso que você me perguntou, com certeza aconteça. Legal. Bom, pessoal, acho que chegamos aí ao término do evento. Queria agradecer aí a participação de todos, especialmente do Leandro aí pela palestra. Muitas dúvidas, muitos comentários aí, o pessoal interagindo bastante. Carlos Paiola deixou no chat também os nossos links também, se você puder se inscrever também no nosso site depois. Essa apresentação foi gravada também, se puder compartilhar com algum colega que não pôde participar, tá? E meu último recado aí, reforçando o que o Leandro falou, façam um assessment, pessoal. Tudo que envolve tecnologia sem fio não é um chute, tá? De certa forma, onde eu trabalho, a gente também tem esse tipo de tecnologia. E sem um bom assessment, você consegue estragar uma tecnologia, tá? Então, o projeto definitivamente é muito importante. E aí também acho que entra bastante a parte das normas ISA aí para apoiar vocês, tá bom?
Obrigado, pessoal. Boa noite a todos e até o próximo evento da ISA. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos aí. Uma boa noite. Boa noite.